Checkup no rádio. Checkup no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Vamos lá, agora sim. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os internautas. Uma satisfação imensa poder retornar aqui ao quadro Checkup no rádio após uma ausência na terça-feira passada. Estávamos viajando para congresso e também para dar uma descansada. E estamos de volta. Foi bom o congresso? Foi bom. O congresso, na verdade, era um congresso de clínica médica, né? É um congresso mais de revisão de temas relacionados à clínica médica, aquelas comorbidades, tireoide, hipertensão, diabetes. A gente foi mais para levar trabalhos produzidos aqui na nossa universidade, com alguns estudantes, para apresentar lá. Mas deu para aproveitar um pouco o congresso e a cidade lá também. Outubro Rosa, saúde da mulher idosa. E aí? Bem, Marcos, o Outubro Rosa, como a gente já sabe, é um outubro de prevenção ao câncer de mama, combate ao câncer de mama, para incentivar a prevenção, incentivar ao exame da mamografia, para que a gente possa detectar precoce o câncer de mama. Mas a gente aproveita para falar rosa relacionado à saúde feminina, à saúde da mulher idosa, né, num contexto geral. O que é que a mulher tem que se preocupar? Inicialmente, preocupar-se sempre naquele período do climatério, né? A mulher começa a ter noção, ter discernimento de que está entrando na fase da terceira idade, quando ela começa a passar pelos sintomas, pelos efeitos da menopausa. Então, nessa transição menopausal, onde os hormônios femininos eles começam a entrarem em produção, num ritmo de produção menor, o ovário ele começa a entrar em falência de produção dos hormônios, dos estrógenos, a mulher passa por transformações de origens psicológicas, né? Ela fica mais vulnerável a transtornos depressivos, ansiosos, ela passa por transformações físicas, ela tem o osso começando a ficar menos rígido, né? O processo de reabsorção óssea é maior, ela tende a ter mais osteoporose com o tempo. Esse período é o período que ela também tem alterações no físico, né? Com menos estrógenos, ela tem menos libido, ela tem menos lubrificação vaginal. Então, o período da menopausa, o período da transição do climatério para menopausa, é um período marco do processo de envelhecimento, onde as mulheres necessitam ter toda uma atenção na saúde física e mental, como eu falei. Preciso muitas vezes que elas sejam medicadas para esses sintomas que aparecem no climatério, na menopausa. Como eu falei, sintomas psíquicos, elas ficam mais fragilizadas mentalmente, mais suscetíveis, vulneráveis a transtornos ansiosos, transtornos depressivos, e fisicamente o clássico dos fogachos, aquelas ondas de calor, marca bem esse período quando elas são sintomáticas. Existe muito mito de que a reposição hormonal nesta fase era quase que um crime, em virtude do risco aumentado do câncer de mama, e hoje já se sabe que esse risco é bem menor, e a reposição hormonal nas pacientes sintomáticas, na maioria das vezes, ela é benéfica desde que se respeite as contraindicações formais da reposição. E aí a mulher tem uma vida nova, assim vamos dizer. Então, iniciamos com o período da menopausa. Mas, e aí? O que é que depois da menopausa, depois dos 60, 70, qual é a preocupação que a mulher idosa deve ter? Não é só no câncer de mama. A mamografia ela tem que ser feita de acordo com o protocolo de prevenção. Na verdade, a gente, quando trabalha com geriatria, a gente trabalha também no planejamento e execução do envelhecimento bem sucedido. Então, a parte preventiva de mamografia, de exames de prevenção de outros cânceres de coração, de assim por diante, a gente faz também, além de tratar e além de reabilitar aquilo que já está comprometida, alguma doença já estabelecida. Então,
a mulher idosa, além da mamografia, ela deve se preocupar com os outros órgãos ginecológicos, né? Ela tem que ter um histórico de preventivos em dia, né? Fazer o preventivo ginecológico. A gente sabe que com uma determinada idade, esse preventivo não se tem mais recomendação de se fazer. Desde que a mulher tenha feito alguns e esses sejam negativos, a gente não tem mais essa recomendação. Mas a gente tem que avaliar qual é a estimativa de vida daquela paciente. Ela tem 65, 70 anos, mas vai viver mais 30. Será que não vale a pena a gente fazer uma intervenção preventiva aqui? O que está se discutindo muito é até quando fazer. Nem se fazer muito cedo, nem deixar de fazer quando a pessoa tem uma estimativa de vida muito alta. Então, ter cuidado com o preventivo ginecológico, com doenças relacionadas ao aparelho urogenital, como por exemplo a incontinência urinária, muito frequente na terceira idade, seja aquela incontinência, aquela perda de xixi involuntária, quando ela tosse, espirra, faz algum esforço, seja aquela perda de xixi quando ela tem a vontade de ir ao banheiro, se não for logo, ela perde xixi. Então as mulheres são mais suscetíveis porque elas têm muitas vezes tem vários partos, isso desorganiza, deixa enfraquecido a musculatura do assoalho da pelve, ou seja, embaixo da bexiga existe toda uma estrutura que sustenta, que faz com que a mulher tenha esse controle da micção. Então, à medida que os anos passam, à medida que ela tem filhos, esse assoalho ele pode ser danificado e ela ter problemas na urina, ter a bexiga frouxa. E aí, isso é uma das doenças que trazem muitos transtornos para a mulher idosa. Ficar toda hora, ter que sair de casa forrada, muitas vezes ela deixa de sair porque pode não ter banheiro, eu precisar ir no banheiro e ter que ser de urgência, e eu não vou para a igreja, eu não vou para o grupo de idosos, eu não vou para a academia por causa disso. São doenças tratáveis, então ficar atento nessa questão de que hoje as incontinências elas têm tratamento. Elas têm tratamento desde não medicamentoso, com terapia, com fisioterapia, com implantes, até mesmo toxina botulínica, passando por medicamentos e até mesmo cirurgias. O que não pode é a pessoa ficar limitada porque tem um problema de incontinência urinária. É um problema que as mulheres idosas devem ter. O homem tem? Tem, mas as mulheres têm mais. A incontinência urinária não deve ser menosprezada. Menosprezada, como eu falei, é uma causa de baixa qualidade de vida, é uma causa de isolamento, uma causa de solidão. Solidão é uma coisa que tem sido muito falada. Semana passada, Marcos, teve o Congresso Europeu de Geriatria. Foi na Finlândia, salvo engano, e reuniu ali a Europa toda para discutir a geriatria. O ano passado teve o americano, então são duas frentes, dois continentes que sempre brigam pelas melhores orientações. E solidão foi um tema bastante tratado nesse como um péssimo marcador de envelhecimento. O idoso que tem solidão, ele tem um envelhecimento muito pior. E a incontinência urinária, ela não deixa de facilitar o idoso viver isolado, viver sozinho. E a sociabilidade, a gente já falou, a interação com outras pessoas é importante para que ele envelheça bem. Então, ainda no aparelho urogenital, ter atenção nas infecções urinárias. As mulheres elas têm mais predisposição à infecção urinária, seja porque elas têm menos hormônio, a mulher idosa tem menos hormônio, e menos hormônio, as barreiras de proteção que ela tem na idade jovem tornam-se menores, porque resseca a vagina, ela tem, as bactérias têm mais facilidade de ascenderem o trato urinário. As mulheres idosas bebem menos água porque elas têm menos sede. Então, menos água, menos hidratação, mais facilidade de ter incontinência, de ter infecção urinária. Elas também têm esse problema da incontinência que facilita a infecção. Muitas vezes elas têm que usar fraldas, ou muitas vezes elas perdem xixi, ali facilita. Então, infecção urinária na mulher idosa é uma constante. O que é que se faz? Higiene íntima bem feita, ter cuidado com essa questão de tratar as incontinências, seja de forma
como eu falei, cirúrgica, com medicamento, ou mesmo com terapia não medicamentosa, e ingerir bastante líquido. Isso favorece bastante a não ter infecção urinária. Então, no trato urogenital, eu acho que de doenças as mulheres idosas devem estar atentas. Muitas vezes elas acham que perder xixi é normal, que ter infecção urinária vez por outra é normal. Elas acham que a prevenção é só no câncer de mama, esquece do câncer de útero, do câncer de ovário, esquece do câncer do colo do útero, e na verdade elas têm que fazer prevenção e, quando identificada, tratada. Tem também, Marcos, algumas doenças que são mais comuns nas mulheres, como por exemplo doenças na tireoide. As mulheres idosas, elas são mais suscetíveis a doenças na tireoide. Então, dosar o hormônio da tireoide, fazer um exame de tireoide, nem que seja o exame físico, faz bastante diferença. A gente sabe que os nódulos de tireoide, eles são bem mais comuns na terceira idade, nas mulheres, e na grande maioria das vezes são benignos, não requerem nenhuma intervenção. Mas doença na tireoide é uma das doenças mais comuns nas mulheres idosas. Mulheres idosas essas também que têm mais depressão, que elas têm mais transtornos ansiosos, elas têm mais transtornos do sono, e elas também devem estar atentas à saúde em geral. Não pode pensar só que é o esposo que tem que fazer academia, que o esposo que tem que cuidar da mente, que o esposo que tem que dormir bem. Não tem que pensar só no esposo, elas têm que pensarem também que elas precisam fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, controlar o estresse, tratar suas doenças crônicas, como eu falei, tireoide, diabetes, hipertensão, osteoporose, e dormir bem. Falando em osteoporose, também é uma doença mais comum, é uma doença bem mais comum nas mulheres, em virtude da diminuição da produção dos hormônios. As mulheres têm uma tendência a o osso ficar mais fraco, mais desmineralizado, tem uma reabsorção óssea mais rápida, e elas têm risco maior de fraturas por osteoporose. Então, mais vitamina D, mais cálcio, mais exercício de impacto previne a osteoporose. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: tenho 50 anos, mas todos os dias quando acordo meu corpo dói bastante, né? E tanto que passa um tempo sem conseguir sequer me mexer. O que é que você indica? Bom, acordar todo dolorido, se essa dor é nas articulações as juntas, né? Se essa dor ela faz com que a pessoa tenha uma rigidez, ou seja, ela fique sem conseguir movimentar as mãos pelo menos uma hora, se ela piora com frio, se ela é mais pela manhã e piora com frio, e à medida do dia isso vai melhorando, isso pode ser uma doença articular comum também mais nas mulheres, que é a artrite reumatoide, ou doenças reumatológicas relacionadas à inflamação. Se ela não tem esse padrão, mas mesmo assim, de manhã ou no frio, ela piora um pouco, pode ser artrose. Agora tem que observar se essa dor é na articulação, é na junta, né? Se é na junta do punho, se é nessas juntas das mãos, nas articulações das mãos, se é na cotovelo, joelho, todas as juntas, ou é no meio, entre uma articulação e outra, por exemplo, é no antebraço. Isso vai fazer toda a diferença. Se é na articulação, tem que pensar na osteoartrite, né? na artrose, osteoartrite, e nas artrites em geral. A mais comum é a artrite reumatoide. O que é que tem que se fazer? Eu sempre digo, tem que ser avaliada do ponto de vista médico, para a gente poder detalhar melhor essa queixa, né? Se todo dia ela acorda com esses sintomas, ela tem que... Isso está incapacitando a vida dela. 50 anos, será que está relacionada a alguma alteração hormonal? Será que ela não tem alguma outra causa que não seja artrite ou artrose, não seja uma causa de dor outra? Então recomendo que ela seja avaliada por um médico da confiança dela. Um médico, seja ele da unidade de saúde, seja um médico da confiança dela, seja um médico que possa dar andamento. Na maioria das vezes ele já dá o diagnóstico, já faz o tratamento, para que ela possa conviver, para que ela possa viver sem dor. Acordar todo dia com dor não é das melhores
coisas da vida. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos lá, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer a pergunta ao doutor Beliso, porque eu tenho tireoide. Aí eu fiz todos os exames, aí a médica disse que eu tenho que fazer a cirurgia, que eu tenho um nódulo, sabe? Bem assim no pescoço. Já tá meio grande assim um pouco. Aí ela disse que eu tinha que fazer a cirurgia, porque eu tinha dado um pouco meio alterado. Aí, o que é que você diz? Pergunta aí a doutor Belize para ver o que é que ele diz. E aí, doutor Belize? Cirurgia de nódulo de tireoide, quando recomendada, o que é que acontece? Detectou-se um nódulo, a gente avalia o tamanho do nódulo. Se ele é um nódulo entre acima de 1,5 cm, a gente vai pensar em puncionar. Se esse nódulo tem características ultrassonográficas, mesmo sendo menor, que sugiram uma punção, a gente punciona. Faz a punção. Puncionou esse nódulo, é um nódulo que pode gerar preocupação. Uma das alternativas é se fazer a cirurgia, seja retirando parte da tireoide, seja se retirando a tireoide toda, mas o segmento é esse. É um dos lugares que a gente consegue ter mais êxito quando se detecta um câncer, quando se detecta uma alteração mais precoce. Fez a cirurgia, na maioria das vezes resolve, é um lugar bastante tranquilo para si. Então recomendo que ela siga o que o médico está orientando. Biopsiou, deu necessidade de fazer a cirurgia, porque se não fizer a cirurgia não tem remédio para tratar, não é como outros lugares que a gente tem, outros órgãos que a gente tem remédio para frear, como por exemplo a próstata. Aqui a resolução se for necessária a cirurgia. A gente tem que entender que mas tem gente que não fez cirurgia e toma remédio para tireoide. Nesses casos é quando a tireoide não está funcionando bem, ou ela está produzindo muito hormônio, ou ela está produzindo pouco hormônio. Não é porque um nódulo pode se tornar um câncer, ou já é um câncer. Isso não é diferente do funcionamento da tireoide. Quando precisa se tomar remédio é quando a tireoide está funcionando mais ou menos. Quando é para essa parte de nódulo ou câncer, não é remédio. Na maioria das vezes, ou acompanhamento regular com ultrassonografia ou tratamento cirúrgico. Uma pessoa que teve AVC, é normal estar tendo vômito direto e crise convulsivas? Não é normal. A pessoa que teve AVC, se ela está tendo crise convulsiva, ela tem que ser reavaliada o quanto antes, né? Porque uma pessoa normal que está tendo convulsão já não é uma coisa assim segura. Imagina uma pessoa que teve um AVC. Dependendo do AVC, foi um AVC hemorrágico, com sangramento. O sangue é muito irritativo para o cérebro, ele diminui o limiar convulsivo, ou seja, as pessoas têm convulsão com mais facilidade. Tem que ser reabordado, tem que ser medicado. A convulsão é um momento em que o cérebro entra num curto-circuito, é muito deletério para um indivíduo um episódio convulsivo. E se está vomitando com convulsão, tem que ser avaliado mais rápido ainda. Pode ser que o cérebro esteja aí com algum problema de aumento de pressão dentro do cérebro. Isso é gravíssimo, aí tem que ser avaliado. Doutor Belize, obrigado por sua participação até terça-feira, se Deus quiser. Marcos, queria só um espaçozinho para agradecer a todos que a gente fez há 15 dias a semana do Alzheimer. Tivemos um momento com os profissionais de saúde lá no SES, bastante enriquecedor. Trocamos muita experiência com agentes de saúde, enfermeiros, assistentes sociais. Fizemos uma capacitação. Agradecer ao secretário Getson pela parceria que ele liberou os profissionais para ir lá para o auditório, e também a gente disponibilizou a estrutura da universidade para fazer essa capacitação. Então foi uma parceria bastante enriquecedora. Na sexta-feira a gente fez um encontro com os cuidadores que foi extremamente rico, muitos cuidadores. A gente conseguiu passar uma tarde treinando eles de como abordar situações, trocando experiências com eles, e fundamentalmente
a gente agregou o nosso grupo de cuidadores lá da universidade, reuniões mensais. A gente conseguiu cadastrar alguns cuidadores que não eram ali da universidade e vai ficar se reunindo uma vez por mês. O grupo de cuidadores foi reativado. À noite a gente lotou a sala lá, o auditório da MCM, com médicos e estudantes de medicina, onde fizemos na verdade 3 aulas. Foi uma mini jornada com 3 aulas riquíssimas, com 3 médicos. Fomos um deles, a gente também fez uma aula. No sábado fizemos uma panfletagem na feira orientando prevenção da doença de Alzheimer, junto com o programa Saúde na feira, também da Secretaria Municipal de Saúde. Uma parceria que foi bastante enriquecedora. E à tarde finalizamos com um momento fantástico, que foi a caminhada para não esquecer. Muita gente, muitos alunos, muitos cuidadores, muitos pacientes idosos. Fizemos uma caminhada lá na ilha. No final a gente teve um momento de ginástica com dança, foi bastante empolgante e saímos muito felizes desse momento. Espero que o próximo ano a gente possa fazer uma bem maior. Agradecer a todos os parceiros, laboratórios, agradecer a própria universidade, a Liga de Geriatria, agradecer ao Centro Acadêmico, que também foi parceira, a professora Túlia com o projeto Década do Envelhecimento Saudável, a professora Adla, a residência de clínica com a doutora Ana Beatriz, Arthur, o doutor Norberto. Agradecer a todos que puderam, a Secretaria Municipal de Saúde, que foi parceira, agradecer o secretário Jetson, o prefeito doutor Tadeu, que nos ajudou bastante nessa realização da Semana do Alzheimer, e que o próximo ano a gente possa fazer uma maior. Estamos com planos bastante audaciosos para o próximo ano. Então, muito obrigado e até a próxima terça, se Deus quiser. 8h35.